Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje nós vamos continuar nossa reflexão sobre o traidor. Da última vez que falamos sobre isso, você se lembra que comentamos acerca dos defeitos, erros e pecados que todos nós temos e que todos os apóstolos de Cristo tinham. E terminamos a mensagem nos lembrando da Sagrada Ceia, daquele momento especial de celebração da Páscoa dos judeus, em que Jesus diz: agora uma nova aliança está sendo feita entre Deus e os homens, não apenas com os judeus, mas toda a raça. Uma libertação não apenas de Faraó e do Egito e de uma escravidão física, mas uma libertação do diabo, das forças das trevas. Uma libertação não apenas de cadeias físicas, mas morais e espirituais, promovida por Deus. E lembramos que Jesus, nesse momento, solta naquela mesa uma verdadeira bomba, dizendo que um deles o ia trair. E foi nesta hora, falando assim, que Jesus fez com que esses homens examinassem a si mesmos. Como Paulo, alguns anos depois, comentou acerca da Santa Ceia. E ele disse que o homem deve examinar-se a si próprio. E ao fazê-lo vai encontrar pecados. Porque aquele que diz que não peca, acima de tudo é mentiroso. Ele vai encontrar erros, mas nós não somos de Cristo, missionários, sim. E por sermos de Cristo não somos mais escravos do pecado, mas estamos sempre cometendo erros, falhas, pecados. E necessitamos do sangue derramado na cruz para nos perdoar, e não apenas isso, vencermos esse pecado e não o cometermos mais, triunfarmos sobre esse pecado e não o cometermos mais, e sermos fortalecidos por esse sangue. E quando Jesus disse isso, houve um apavoramento geral. Todos eles começaram a se examinar, lembrar dos seus defeitos e dos seus problemas e dos seus pecados, coisas que eles pensavam que Jesus nem imaginava, mas eles se lembravam e disseram: o mestre deve saber disso, porque será que sou eu que vou fazer isso e tal? Ficaram preocupados. Nós meditamos sobre isso e meditamos sobre a característica que havia em Judas Iscariotes e que proporcionou esta característica, proporcionou ao diabo a matéria-prima ideal para fazer dele, Judas,
o traidor. Um dos apóstolos de Cristo. Sabe, ele deve ter tentado com todos os demais, ele viu os defeitos dos demais, ele viu a soberba de João, de Tiago, que usaram a própria mãe, a velhinha, para convencer Jesus, para que ele se assentasse em uma direita e outra à esquerda. Ele viu a soberba de Pedro, que queria ser melhor do que todos os outros, aquele que expulsava o demônio mais chifrudo, o mais perigoso, o chefão do inferno, não era maioral. Mas Judas tinha uma característica que não era maleável nas mãos de Deus, e nem ele queria que fosse. Todos os demais se quebrantaram, foram transformados e mudaram de atitude, mudaram de comportamento. Como Jesus disse para Pedro: eu sei quem você é, eu te conheço muito bem, mas não tema, porque eu farei de ti um pescador de homens. Quer dizer, o Senhor é aquele que transforma, ele é o oleiro que molda o barro, o vaso. Não é? Quando esse barro se deixa ser moldado, porque ele não obriga ninguém. E o que nós estamos fazendo é examinando estas características, porque nós não queremos aqui dizer que não cometemos nenhuma espécie de pecado, nenhum erro, não queremos cair nessa barbaridade, ou seja, nesse que é o maior de todos os erros, que é a soberba, que é a presunção, que é a prepotência, de julgarmos melhor do que todos os outros, não é? Mas nós precisamos meditar sobre isso para que não venhamos permitir que se aloje em nosso caráter, que se aloje em nossa personalidade os erros que haviam em Judas Iscariotes. E diante de toda aquela preocupação e ansiedade, Pedro faz um sinal para João, que estava ao lado do mestre, para que ele acabasse com aquela agonia e perguntasse ao mestre: quem é esse cara? Pode ser eu, vai ser você, João, quem é? Sabe, ninguém fazia ideia. Ninguém fazia. E então, João pergunta ao mestre, e o mestre diz: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Isso é uma característica importante, nós falamos sobre isso da outra vez, mas eu quero me deter sobre esse detalhe porque ele é fundamental. Esse é o sinal. Se você for ler nos outros evangelhos, você vai ver que a descrição é diferente, mas vamos nos deter no evangelho de João, porque foi João quem perguntou e foi a João que Jesus respondeu. João se recostou sobre o peito de Jesus e perguntou a ele. E Jesus disse: é aquele homem a quem eu der um pedaço de pão molhado, ou seja, o pão da Santa Ceia, daquela celebração de Páscoa, daquela nova aliança que estava sendo instituída agora, a nova Páscoa que se estenderia à raça humana. Jesus disse: esse cálice, esse vinho é o meu sangue derramado por vós, e esse pão é o meu corpo partido por vós. Olha, então, se ele pegou esse pão, nós precisamos entender, nos aprofundar sobre o significado desse pão. Porque o apóstolo Paulo, alguns anos depois, ele escreve sobre essa celebração, e ele diz que aquele que não discernir o corpo de Cristo, ele não pode participar dessa celebração, ele estará tomando juízo e condenação. E o que é discernir o corpo de Cristo? Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve em algum lugar. O que é que significa discernir o corpo de Cristo? Olha, quando nós vamos a Efésios e a outros textos e cartas de Paulo à igreja, nós percebemos que há uma descrição clara sobre isso. Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo, o Filho, Jesus. E ele, Jesus, o Filho, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo na terra. Então, o corpo de Cristo é a sua igreja. Preste atenção nisso. Ora, se o corpo de Cristo é a sua igreja, e isso está claro nas Escrituras Sagradas, então Jesus pega aquele pão representando o seu corpo e parte um pedaço e molha. Ao molhar esse pão, ele está tirando desse pão a sua forma e o seu sabor original. E quando ele
entrega esse pão na mão de Judas, nesse toque, nesse contato. Aquilo que no mundo físico emergiu causa algo extraordinário no mundo espiritual. A Bíblia diz que Lúcifer, não o Exu Caveira, ou a Pombagira, ou o Zé Pelintra, ou o Tranca-Rua, mas o próprio Lúcifer entrou nesse ato, nesse toque desse pão mutilado de sua forma e de sabor original. Ele entrou em Judas Iscariotes. Gravíssimo isso. Seríssimo. Principalmente pelo fato de ninguém ter percebido absolutamente coisa alguma. Pedro não achou nada diferente, nem Tiago, nem João. Porque Jesus olhou para Judas e disse a ele: o que tu tendes a fazer, faz-o logo. E o que mais me surpreende é que nem sequer Judas sentiu nada quando Lúcifer entrou nele. Ele não disse: opa, que é isso? Sentiu algo aqui. Não, ele não falou nada disso. Ele disse: o que é isso? Parece que entrou um bicho dentro de mim, eu estou sentindo uma coisa meio esquisita, um calafrio, uma roupinha, eu vi um vulto. Não, nada disso. Isso me espanta, me aterroriza. Ninguém percebeu nada, nem Judas, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Bartolomeu, nenhum dos outros. E quando Judas se levantou para sair, eles pensaram que ele estava indo comprar mais pão, porque o pão estava no final. Porque Jesus pegou um pão e botou na mão dele e disse: o que tu tens a fazer, faz logo. E você vai comprar pão? Isso me espanta, irmão. Nem Judas sabia. Sabe, eu sempre digo isso, e é um fato, é uma realidade. Não existe cursinhos para falso profeta. Não existe mestrado para que pastores se tornem falsos profetas, para que pregadores se tornem falsos profetas. Não, eles se tornam. Movidos pela ganância, movidos pela vaidade, movidos pelo desejo de poder político, projeção social, riqueza fácil, movidos pela prepotência ou qualquer outro sentimento do gênero, eles vão se tornando, porque eles vão dando lugar a Lúcifer. E Satanás, o próprio Lúcifer, passa a estar dentro desses homens sob o comando de suas emoções e sobre o comando de seus olhares e de suas decisões e de suas palavras e de suas mensagens pregadas, sem que eles se deem conta disso. Eles fazem milagre em nome de Jesus, eles expulsam demônios em nome de Jesus, eles profetizam em nome de Jesus, e Lúcifer está dentro deles. E eles não sentiram um arrepio, eles não viram um vulto, eles não caíram no chão, não babaram pelo canto da boca e nem falaram com uma voz cavernosa, assim como Judas. Sabe, ele se enforcou, você lembra da história? Sabe, não adianta, meu irmão, eu sair por aí fazendo boneco de pano e sair malhando Judas. Daqui a pouco vai chegar a época aí de junho e todo mundo vai estar fazendo isso. Isso não resolve a minha vida, eu preciso refletir, meditar. Esse cara se enforcou. Ele não foi meramente um traidor, ele era um apóstolo de Cristo, ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, ele fazia milagre em nome dele. Ele não queria que Jesus fosse morrer numa cruz quando ele percebeu que ele foi enganado, ele foi iludido. Ele foi lá, procurou uma árvore, pendurou uma corda e se enforcou e se matou. Então nós concluímos que a questão de Judas não era meramente 30 moedas, aquilo era só um troco a mais, sabíamos eu e você. Pedro sabia, os demais sabiam disso, o comentário gerou em torno desse que o bicho era um ladrão, ele metia a mão na bolsa das ofertas, ele era tesoureiro do ministério. Nós precisamos meditar sobre a vida de Judas. Não adianta sair para aí batendo no boneco de pano. Precisamos meditar sobre a vida desse apóstolo.
desse discípulo de Cristo, desse homem que andou com Jesus 24 horas por dia, almoçou com ele, jantou com ele, lanchou com ele, se aquentava à beira de uma fogueirinha, ouvia suas palavras, suas mensagens, fazia milagres em nome dele. Precisamos meditar, porque o diabo está ao derredor, ele rude como leão, ele busca uma brecha, um espaço, ele quer se infiltrar. Ele não quer ser detectado, ele não quer que venhamos saber que ele está no negócio, de forma alguma. A grande arma de nosso inimigo é a ilusão, é a mentira, ele é o pai da mentira. É a ilusão. Você que conhece as Sagradas Escrituras tão bem sabe que está registrado que naquele dia vai ser um dia de ranger de dentes, de pavor, de tremer de pernas, bater de joelhos, tamanho pavor e desespero de algumas pessoas. Ao ouvirem do mestre, eu não conheço vocês, eles vão dizer, não é possível, então eu fiz isso, aquilo, expulsei demônio, eu profetizei, eu pregava, eu ganhava não sei quantas vidas para o teu reino, eu abri tantas congregações, não é possível, é um erro nos teus deleitos. Ou ranger os dentes de pavor, bater os queixos de desespero. É como Judas, irmão. É como Judas, só resta a porca. Porque a pessoa não quer isso, a pessoa não quer ir para o inferno, a pessoa não quer servir aos propósitos de Lúcifer. Ela quer entrar no céu, ela precisa ser enganada pelo diabo, como Judas. Na verdade, o que Judas queria era apressar a tomada do reino de Israel, porque Jesus veio para ser rei, é na verdade, rei dos judeus. Não colocaram isso lá em cima da cruz dele? Hein? Não colocaram em grego e em hebraico? Este é Jesus, o rei dos judeus? Ele não morreu por causa disso? Os judeus esperavam o Messias, o segundo Davi, para que viesse e restaurasse o reino de Israel. Você conhece a história, sabe que os apóstolos sempre perguntavam ao mestre: Senhor, quando é que vai acabar esse negócio? Nós estamos sendo humilhados, nós somos povo de Deus, nós temos que pagar imposto a esses céus, a esses romanos. Eles estão em nossa cidade, com os Pilatos está reinando aqui. Quando é que você vai terminar com essa humilhação? E várias vezes tentaram pegar ele pelo braço e fazer um rei, declarar o rei. E ele dizia: solta meu braço, meu reino não é aqui. Vocês precisam discernir, compreender, ter entendimento. Mas eles não tinham, nenhum deles tinha. Alguns tinham a humildade de perguntar ao mestre: Senhor, nos explica então. Mas outros, como Judas, guardavam aquilo no coração: ele é o Messias, eu tenho certeza que ele é o Messias. Ele vai ser rei em Israel, eu tenho certeza. Mas ele fica pregando sobre amar o seu inimigo, orar pelo que nos persegue, dar a outra face que nos bate numa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele até os sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles são conhecedores das Escrituras Sagradas, eles também estão aguardando o Messias, eles também se sentem humilhados pelo domínio de César, pelo domínio de Pôncio Pilatos aqui na Judéia. Vou entregar ele lá, vou forçar que ele vá até lá, porque ele vai clamar em 12 legiões de anjos virando, ele vai se declarar rei, e vai se sentar no trono de Israel, e vai sobrar para mim pelo menos uma vaga de deputado. Quem sabe até uma vaga no Senado. Judas tinha ambição política. Ele entregou Jesus por isso. Ele tinha ambição financeira grande, ele era um ladrão, ele julgava que a graça de Deus é fonte de lucro. O que eu estou falando, eu estou citando trechos da Bíblia, se você não sabe. Mas existem muitas pessoas que consideram que a graça de Deus é fonte de lucro. Ou seja, eles mutilam as verdades bíblicas, eles maquiam as revelações de Deus e eles pregam um evangelho distorcido para que eles venham obter, por intermédio desse evangelho, desse pão mutilado em seu sabor e em sua forma original, eles possam obter lucros.
E Judas era exatamente isso. Essas eram as duas características: a ambição financeira e a ambição política, projeção política. É querer apenas usar a Jesus. Cremos em Jesus, mas vamos usá-lo para nossos propósitos, vamos usá-lo para nossas ambições serem saciadas, para que os nossos desejos venham se tornar realidade. É apenas isso. Nós não queremos servi-lo, não queremos compreender sua mensagem, não queremos discernir seu evangelho, não queremos ter compreensão verdadeira do que ele está falando sobre o reino dos céus. Nós sabemos que ele é poderoso, que ele é o Filho de Deus, que os demônios têm medo dele, e nós queremos usar isso para nosso benefício e para que nossos projetos e nossos ideais possam se cumprir e se concretizar. Mas, missionário, então o senhor é contra o servo de Deus em um cargo político? Não, não sou. Eu tenho dito sempre, vou continuar dizendo, para que isso se torne bem claro. Eu acho que um servo de Deus ele pode ocupar qualquer função, ter qualquer emprego, até presidente da República. Pode ser. É melhor que seja um evangélico, um servo de Deus, do que um macumbeiro. É melhor. Não é? Eu sou contra a ignorância, a estupidez de achar que um deputado, um ministro ou até um chefe de Estado, sendo evangélico, ele vai mudar as profecias bíblicas. Ele não vai mudar. Eu sou contra a venda dos olhos. Eu sou contra a ausência de profetas que preguem a verdade, que alertem o povo para se preparar. Porque as coisas não vão melhorar, elas tendem a caminhar para o caos, ao domínio do anticristo, à barbárie. Esses fatos proféticos não irão mudar. Eles irão suceder. Cristo está vindo para arrebatar a sua igreja, uma igreja sem mácula, sem mancha, sem mácula, irrepreensível, que tem azeite na lâmpada. Isso é coisa séria, isso é bíblico, isso é real. E ele está vindo, a iniquidade está se multiplicando, nada pode mudar isso, nenhum decreto vai mudar isso, nenhuma lei vai mudar isso, nenhum acordo político será capaz de mudar isso. A moral de um povo não pode ser alterada por uma lei ou por um acordo político, não se pode enfiar goela abaixo de pessoas sem Deus os princípios morais da Bíblia. Só o Espírito Santo de Deus é capaz realmente de transformar a vida do mais vil pecador, da prostituta, do homossexual, do ladrão, do assassino. Só o Espírito de Deus pode mudar. Todas essas características que, segundo a Bíblia Sagrada, são imundas perante os olhos de Deus. É só o Espírito Santo que muda os padrões de moralidade de uma pessoa, de uma cidade, de uma nação. Então é isso que eu sou contra. Eu sou contra que algumas pessoas passem a depositar a sua esperança em um deputado, senador, seja lá o cargo que for, por ele ser um evangélico. E eles passem a depositar as suas esperanças de que as coisas vão melhorar por conta desse sujeito. E muitas vezes alguns estão lá. Presta atenção no que eu estou dizendo. Muitas vezes, e nós temos vários exemplos disso já. Sujeito que era pastor, o que foi que mudou na vida dele, afinal de contas? Então que ele se declare que ele sempre errou na vida dele, que o chamado dele não era esse. Porque se o chamado dele é profeta, se o chamado dele é pastorear, se o chamado dele é pregar a verdade, então ele não tem que estar metido nessas coisas. Por que ele está lá? Se é um sacerdócio, ele pega um alto salário e dê aos pobres e entregue a uma instituição de caridade os altos salários que ele recebe lá. E toda espécie de benefício
isso que esse cargo lhe dá, entregue as contas, se encara isso como sacerdote e declare que sua função de pastor, pregador e profeta foi um erro, que na verdade ele foi chamado para acordos políticos para tentar melhorar a situação e a vida da sociedade. Sabe que quando isso acontece, quando muitas vezes um pregador, como existem alguns, como por exemplo Marcos Feliciano, que na minha opinião foi no passado um grande pregador do Evangelho, debaixo da unção do Espírito Santo, um ganhador de algo, e hoje é um profeta que está em decadência, morrendo pela ambição política. E não tem ninguém que tenha peito de dizer isso aí, meu irmão, volte à prática das primeiras obras. Não é isso que Deus tem na sua vida, irmão. Ganhe almas para Cristo, pregue. Busque a unção do Espírito Santo para que se transforme a moral das pessoas. Para que os espíritos imundos que conduzem as pessoas à degradação moral saiam da alma do corpo deles. Isso não se faz com a caneta de um político, mas com o joelho de um profeta. A maioria das pessoas apenas estão buscando, quem sabe, um cargo de assessor ou coisa parecida, e ninguém tem peito de falar a verdade. Não é isso? E quem tem peito de falar a verdade ainda é apedrejado. Vocês vão me apedrejar por quê? Por falar a verdade? Ou eu estou mentindo? Ou eu estou falando bobagem? Ao dizer que as profecias bíblicas não deixarão de se cumprir. E que o povo, nesse país e em qualquer outra nação da terra, eles necessitam desesperadamente de profetas que falem a verdade, que anunciem o fim, que mostrem a necessidade urgente de que as pessoas se preparem para se encontrar com Deus, e que nem todos serão salvos, que existem pessoas que elas querem a degradação moral. Elas querem é isso mesmo, entregar a alma para o capeta, para o diabo, e ninguém pode impedir isso. Sabe que esse é o grande problema, e nós precisamos meditar sobre isso. Porque não adianta, meu irmão, na última hora, depois que você se confrontar com o trono de Deus, com o Cristo, assentado no seu trono, com o livro das obras, com o livro da vida, e somente ali, a exemplo de Judas Iscariote, você abriu os seus olhos. Meu Deus, que besteira! Me deixei levar pela ambição, pelo cargo político, essa coisa toda foi me embaraçando, e eu nem me dava conta que era o capeta, era Lúcifer que estava por detrás dessa coisa toda, eu achando que era Deus, estava me abençoando, estava me projetando, me levando para ser pai dos grandes. A pessoa acha que é Deus, irmão. Jesus falou para Judas: o que tem a fazer, faz logo, não se demora. Sabe o que Judas pensou? Eu sabia. Ele já está sabendo, ele é profeta, ele conhece tudo, ele está sabendo que eu já estava pensando em levar ele lá no cinema. Ele já está sabendo de tudo, então ele já está planejando algo aí. Ele vai chamar a legião de anjos, vai ter um rebuliço aqui. Ele vai ser declarado rei. Foi isso que Judas pensou, meu irmão. Foi isso que Judas pensou. Ele foi enganado por sua missão. Ele achava que Deus estava no negócio, que ia sobrar um alto cargo político para ele, que ia se dar bem na parada. Você está entendendo, não? Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Tem gente publicando no Facebook a foto do Marcos Feliciano com uma faixa presidencial no peito. Meu irmão, eu vou dizer a verdade para você. Eu não tenho nada contra esse irmão. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu prego o evangelho porque eu quero entrar no reino dos céus e eu não posso maquiar isso. Eu não posso jogar confete nisso. Eu não posso puxar o saco dos outros para ver se sobra um qualquer para mim. Não, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que pregar a verdade. Que tudo está iludido, enganado. Satanás está por detrás disso. Lúcifer está por detrás de uma igreja que perdeu o seu sabor e a sua forma original. Esse pão molhado, esse pão que representa o corpo de Cristo,
que perdeu o seu sabor original e que perdeu a sua forma original. Esse sal e essa luz. Você lembra daquilo que Jesus disse ou não? Hein? Leia a Bíblia. Pare de ficar ouvindo bobagens. Pare de ficar dando lugar a esse evangelho água com açúcar que só fala em dinheiro, só fala em prosperidade, em riquezas materiais. Isso tudo vai ficar aqui. Você não vai levar nada com você naquele dia. Presta atenção, rapaz. Porque a coisa séria é a tua alma, é a minha alma que está em jogo. Um monte de gente será enganada, isso é bíblico que não pode mudar. Mas se a tua alma for salva através dessa palavra, já terá valido a pena. Porque uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Então presta atenção. Pare de ficar dando lugar na tua vida esse evangelho água com açúcar e maquiado. Ele foi destilado, ele foi mutilado, ele foi maquiado, jogaram confete nesse evangelho. Ele não existe. Ele é aquilo que Paulo chamou de outro evangelho. E Paulo disse mais. Paulo era muito mais bravo do que eu estou sendo aqui, se é que você quer dizer dessa forma. Ele chamou de maldito. Ele disse que é maldito, é anátema. Ainda que o anjo venha com asas coloridas e alego na cabeça, ainda que venha uma carta assinada, registrada no cartório com a assinatura de Paulo, ele disse: se tiver outra revelação além dessa que eu já passei, seja maldito, seja anátema. E está em Apocalipse, irmão. Está em Apocalipse: maldito aquele que acrescentar qualquer coisa das revelações que foram dadas. E maldito aquele que tirar. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, essa coisa é séria demais. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo. Maldito aquele que mutilar esse povo. Maldito aquele que tirar o seu sabor original, que tirar alguma palavra ou acrescentar alguma coisa. É maldito. Jesus, certa vez, ele disse assim: vós sois igreja, vós sois a luz desse mundo, e vós sois o sal no meio daquilo que está podre nesse mundo. Mas, se o sal perder a sua qualidade de salgar, para que ele presta? Naquela época não tinha geladeira, você sabe disso, né? E para eles conservar a carne durante um tempo maior, eles salgavam a carne. Metiam sal nela. E aí ela se conservava. Mas se o sal perder esse sabor de salgar, for só um pozinho branco, para que ele vai servir? Se não para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Lembra de Sansão? Ou não? Essa história você conhece desde criança, não? Sansão é um exemplo disso. Sansão é um exemplo disso. Hoje nós estamos vendo claramente uma igreja sem os seus olhos, sem a sua força, sem a sua unção, sem a sua aliança com o Espírito Santo de Deus. De forma que, em sua maioria, essa igreja não é temida pelo diabo, pelo contrário, é escarnecida por ele. Assim como Sansão era temido pelos seus adversários, pelos seus inimigos, era um cara poderoso, o Espírito de Deus estava sobre ele, com o queixo de um jumento, ele matava 1000 homens, era uma coisa terrível. Mas agora ele estava indo por ano, morrendo um moinho no cárcere, fazendo o trabalho de um jumento, sendo humilhado. Sabe por quê? Quebrou-se a aliança. Por isso. A forma e o sabor original do corpo de Cristo. É por isso que Paulo falou que nós temos que discernir. Discernir o corpo de Cristo é discernir o Evangelho. Discernir o corpo de Cristo é entender o que é que significa ser igreja, pelo amor de Deus.
Me explique o que é que significa ser igreja de Jesus. É difícil saber isso ou não? Nós temos que convocar uma cúpula de apóstolos, de ministros do evangelho, e pastores de todas as denominações para descobrir isso. Ou isso é fácil saber? Ou isso está no evangelho? Hein? É fácil saber, basta você ser alfabetizado, ler a Bíblia. Se você não souber ler, peça alguém para ler para você, e você vai discernir, você vai compreender o que é que significa ser igreja de Jesus. O cerne, a espinha dorsal do evangelho não é a conquista e nem o ganho, mas é a renúncia, e a renúncia da própria vida por amor a Cristo. Se esse sal perder o sabor, ele não fará mais diferença, ele não presta para mais nada. Esse sal virou carne, junto com a carne, ficou podre, junto com a podridão. Ele se moldou aos padrões do mundo. E lembra aquilo que Paulo disse aos Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a igreja hoje, em sua maioria, aquilo que se chama de igreja, que na verdade não é a igreja de Jesus, não é corpo de Cristo, é uma coisa mutilada, é uma coisa cheia de confetes e purpurinas, e luzes estroboscópicas, e efeitos sonoros e luminosos. Ela se moldou aos padrões do mundo. Aquilo que para o mundo é exaltado se tornou para a maioria dessa igreja também exaltado, também cobiçado, também desejado. Você entendeu, não? Judas foi um traidor, mas Judas também foi traído pela própria ganância, traído pelos desejos do seu coração, traído pela sua forma de entender o corpo de Cristo.